a todos e todas que estão assistindo aqui essa entrevista com o professor André Gianberardino. Meu nome é Judá, sou professor do curso de Direito e do Técnico em Serviços Jurídicos do Instituto Federal do Paraná. E essa entrevista, ela é mais voltada para os alunos do Técnico em Serviços Jurídicos, para a minha matéria de Teoria Geral do Processo, que é um pessoalzinho aí de 14, 15 anos, primeiro ano do ensino médio, que ensino médio é integrado ao técnico em serviços jurídicos. E eu estou gravando isso daqui para eles, mas também para quem quiser assistir eventualmente. Eu acho que é interessante ter a opinião aí do professor André Gianberardino, que eu já vou apresentar. Então, o professor André, como eu disse, ele é professor da Universidade Federal do Paraná, dá aulas no programa de pós-graduação em sentido estrito para mestrado e doutorado, seja para direito, seja para ciências sociais, e também, se eu não me engano, André, pode até me corrigir se eu estiver errado, também dá aulas no núcleo de práticas jurídicas, né? Ali da Universidade Federal do Paraná. Ele é mestre e doutor em Direito, tem toda uma trajetória aí bem interessante, tem experiência no exterior, seja na Itália, seja nos Estados Unidos, e profissionalmente, além de defensor público, que é onde a gente quer chegar, ele é conselheiro estadual e nacional do Conselho de Segurança Pública, seja do Estado do Paraná, seja da União do Brasil, né? Então, uma pessoa que sabe bastante dessa área e que, desde que tem defensoria pública aqui no Estado do Paraná, ele é defensor público estadual. Então, ele vai falar um pouco para a gente dessa carreira dele, da experiência dele e das defensorias. Tudo isso que ele aprendeu, né, ao longo desses anos como defensor público. Olá, professor André, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Judá? Tudo ótimo, melhor agora. Eu queria te fazer algumas perguntas, André, e agradeço desde já pelo seu tempo. A primeira que eu faço, até para o nosso pessoal aqui entender o que são as defensorias, é justamente isso, né? O que são as defensorias públicas, tanto no sentido de como elas se organizam no Brasil, né? Porque é mais de um tipo de defensoria, e em ambos os casos, qual que é a função dessas defensorias, né? Qual que é a finalidade dessas instituições que a gente chama de defensoria pública? Claro, vamos lá. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom falar do trabalho, e especialmente falar da Defensoria Pública, né? O que são as defensorias públicas, né? São órgãos públicos que no Brasil, na verdade, foram criados muito recentemente, faz pouco tempo que elas existem, têm mais força, né, em sentido político, mais orçamento, etc., e que são voltadas ao problema do acesso à justiça. Então, grosso modo, assim, se for explicar em uma frase o que é a defensoria pública, é muito comum a gente ouvir dizer a expressão que é advogado de graça, né? As pessoas costumam dizer isso, né? Até não explica tudo, mas explica uma parte, claro. Porque todas aquelas pessoas que não têm condições, não têm dinheiro para contratar um advogado, podem recorrer à defensoria pública para ter, então, assistência jurídica integral, de qualidade, por um defensor público do Estado. Só que a gente acaba tendo uma visão muito distorcida desse serviço por conta de questões históricas, em que esse tipo de atuação sempre foi muito ruim, né, de uma qualidade muito baixa, aquele advogado que está mais preocupado em agradar o juiz do que defender a causa, e assim por diante, né. Então, o que acontece é que existe uma discussão no mundo sobre qual que é a melhor política de acesso à justiça, né, o que você faz com toda essa massa de pessoas, enfim, que não tem condições de lutar pelos próprios direitos, né, especialmente no judiciário. O acesso à justiça acaba sendo, né, o próprio direito a ter direitos, porque o que adianta você ter, durante o século XX, aí, declarações de direitos fundamentais na própria Constituição, se você não tem meios de fazer com que esses direitos sejam garantidos, né? Então tem alguns modelos, né, nem todos os países do mundo têm defensoria pública, né, se você for ver, na verdade, os países mais ricos, em geral, não têm. Nos Estados Unidos não tem. Você tem até a ideia do public defender lá, mas é um modelo misto, meio privado, uma coisa meio... E na América Latina é que se consolidou esse modelo da defensoria pública, o chamado modelo público de acesso à justiça. Ele meio que convive hoje com o chamado modelo judicário, que é o modelo do advogado dativo, que, por exemplo, aí em Palmas, né, a gente não tem defensoria pública,
não tem uma sede da Defensoria Pública. Então, o que acontece? Por exemplo, um processo criminal, alguém é acusado do crime e tem que ter defesa, e a pessoa não tem advogado, é muito comum que aí sim o juiz vai nomear, ou vai ser nomeado um advogado chamado dativo, que vai receber uma remuneração pela causa, pela atuação que ele fizer. Que é diferente, e ele pode ter seus clientes, assim por diante, né? E nós, da Defensoria Pública, nós não trabalhamos onde a gente quer, na verdade, a gente até pode escolher, mas num concurso interno, né? A gente recebe uma designação só para aquela área, nós temos uma remuneração fixa, assim como juiz, promotor, procurador do Estado, etc., e não podemos ter clientes, né? E, na verdade, tem toda uma discussão, até esse ano, o Supremo Tribunal Federal, né, decidiu que você não pode exigir a OAB, a cobrança de mensalidade, a unidade da OAB dos defensores públicos, consolidando algo que já vinha sendo colocado, que é uma diferença mesmo, uma distinção entre a defensoria pública e a advocacia privada, né, que às vezes é muito confundido também. Então, né, como é que se organiza, né, para terminar a resposta? A gente tem uma defensoria pública federal, que é mais conhecido como DPU, a Defensoria Pública da União, que atua na Justiça Federal, em causas federais, que envolvem pessoas indígenas, crimes federais, questão previdenciária, etc. Mas a grande maioria dos defensores públicos vem de defensorias públicas estaduais. Então, cada uma das 27 unidades do Brasil, estados do Distrito Federal, tem uma defensoria pública local, estadual. Eu, no caso, sou, né, da primeira turma, né, da Defensoria Pública do Paraná, que foi uma das últimas a serem regulamentadas. Então, eu entrei em 2013, foi quando quando terminou o primeiro concurso, né? Vocês podem perguntar, nossa, mas e antes da defensoria, quem que fazia esse serviço, né, de assistência jurídica? Bom, a advocacia dativa que eu mencionei, que a gente considera que tem muitos problemas, e também até procuradores de Estado, o próprio Ministério Público, antes da Constituição, que a gente tem hoje, muitos lugares, até hoje, às vezes, né, faz atendimento de família, né, assim por diante. Não é para eu falar ainda do que a gente faz, né, isso acho que a gente pode esperar um pouco para comentar depois, né, em Judá. É isso aí, André. Era mais ou menos isso por enquanto, mas as coisas estão imbricadas, né? É um pouco difícil separar. Mas Verdade. achei bem interessante isso que você destacou, realmente, do pouco tempo que existem as defensorias, mesmo no Paraná. Eu lembro que acho que eu estava no final da faculdade, foi 2012, talvez, que criaram, ou próximo disso. 2011, né? Oi? A lei é de 2011 no Paraná, mas a primeira turma de concurso foi em 2013. Então, foi exatamente nesse período mesmo. Nesse período mesmo, bem tardio, né? Quantos anos de Constituição sem defensoria, sendo que é uma instituição, como você destacou, fundamental para a realização de um direito fundamental, que é o acesso à justiça, né? E por meio do acesso à justiça, vários outros direitos fundamentais. Eu acho que isso é interessante, né? Então, é aí que eu pergunto, uma segunda pergunta aí mais a ver com o que vocês fazem mesmo, né? De que forma essas instituições, né, da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública Estadual, de que forma essas instituições contribuem para a garantia de direitos fundamentais, né, por meio do acesso à justiça. Que tipos de direitos fundamentais, né, para concretizar aqui para o nosso pessoal que também não está tão habituado ainda com esse tipo de linguajar, porque eles não tiveram constitucional, eles vão ter só no segundo ano. Certo. Existem várias áreas, né, vários temas diferentes que a defensoria atua, principalmente a estadual, que acaba tendo um número maior de temas, porque na justiça estadual você tem, né, um número maior de assuntos, e é importante começar dizendo que esse atendimento, essa busca de garantia de direitos pela defensoria é tanto individual como também coletivo. Muita gente acha que é só individual, como eu disse antes, que é só quando não tem um advogado, mas na verdade tem todo um lado, já faz algum tempo, também de atuação coletiva, que é super importante, que eu vou falar também. Quando a gente pensa nos casos individuais, a gente pode falar de todo tipo de situação de conflito e de violação de direitos. Por exemplo, existem defensores na área civil, em que vão atender aquelas pessoas que estão endividadas, que vão perder o imóvel para o banco, ou que, no caso também de consumidor, a gente tem um núcleo voltado para a tutela do direito à moradia, né? Então, por exemplo, as pessoas que não conseguiram pagar o aluguel, mas tem ali, enfim, pode estar argumentando que já está tanto tempo no lugar que tem direito a adquirir a propriedade, né? Como o usucapião, por exemplo, uma série de coisas assim. O núcleo de direito à moradia, inclusive, está atuando bastante, até em Paranaguá, Curitiba, região metropolitana,
tem algumas vitórias muito legais aí, por exemplo, uma colega minha, né, chamada Olenka, ela conseguiu uma decisão liminar evitando aí o despejo de centenas de famílias durante a pandemia. Imagine a crise econômica que já se coloca, ainda despejar a pessoa, né, numa área, enfim, que é considerada irregular. Então, são essas vitórias, né. Eu trabalhei muito tempo também, no início, na área de família, né? Ou seja, ajudando as pessoas a conseguirem regularizar a sua vida conjugal através do divórcio, casamentos coletivos, muitas vezes, a defensoria pode organizar, e a mediação, né, especialmente para como é que vai ficar as crianças, direito de visita, aquela confusão toda. Eu falei brincando que eu achei tão barra pesada atuar com essas coisas de família que eu fui correndo depois atender preso, condenado, que é menos barra pesada do que briga de família, né? Aliás, a infância e juventude é outra área fundamental de atuação da defensoria, que é muito difícil também, em que a defensoria se coloca junto com o Ministério Público, mas com uma atenção muito maior à vulnerabilidade social, né? A situação de pobreza, muitas vezes, daquela mãe que ela quer tentar criar a criança, mas aí querem tirar a criança dela, querem colocar a criança para adoção. Então a defensoria muitas vezes faz a defesa dessa mãe para tentar manter a família unida e assim por diante, né? E claro, na área criminal a defensoria acaba tendo uma atuação muito forte, até porque se não tiver defesa técnica o processo criminal não termina, né? Então até quem quer condenar quer que tenha a defesa lá. E só que aí existem duas possibilidades, né? A atuação para defender o réu enquanto ele está sendo acusado, ou seja, tentar mostrar que é inocente, ou tentar reduzir a pena, assim por diante, e a atuação, que é onde eu estou designado no momento, a minha área de lotação é essa, é a defesa de presos condenados já, né? Ou seja, na execução penal. Então você vai atendendo o presídio, conversa lá com os agentes penitenciários, faz todo um meio de campo, né? Faz uma fiscalização para evitar que tenha abusos de direito, né, abusos de poder, melhor dizendo, violências que não podem ter, e toda sorte de problemas que vocês podem imaginar que é o sistema penitenciário, né, só problema, né. Então, ajuda muito grande, assim, de frentes, né, isso é legal, porque a gente, inclusive, eu estou coordenando o núcleo, né, o núcleo de política criminal e execução penal, então eu não estou, nesse momento, nesse atendimento individual, de pegar a carta do preso, fazer atendimento, assim, da falta dele, da falta grave, etc. Eu estou num olhar mais para o Estado inteiro, mas quando eu sair do núcleo, que é uma função de confiança, eu volto para lá, né, e a gente acaba tendo alguns outros projetos, né, como, por exemplo, a gente também criou um projeto no núcleo de atender vítimas de crime, ou seja, o mesmo núcleo que atende as pessoas que são acusadas e condenadas, também tem um espaço para ajudar quem foi vítima de um crime violento, principalmente, a ser encaminhado com suporte psicossocial, sabe? Ou até fazer mediação, justiça restaurativa, assim por diante. A gente tenta mostrar e falar para a sociedade com isso, que a gente não vive numa guerra entre bonzinhos e mauzinhos, né? A gente precisa reconhecer que, ainda que alguns tenham sido condenados por determinados atos, isso não vai contra você reconhecer o direito do outro, né, da vítima ou do acusado, não é um contra o outro, é possível coexistir dentro de um Estado de direito, né, nesse sentido. Então acaba sendo uma mensagem política também de não violência, de que é possível tentar construir isso, né. Legal, André. Excelente trabalho, né? Só tenho a dizer isso daí. É a primeira coisa que me vem à mente, que está fazendo um trabalho muito bom. Tenho certeza que está em excelentes mãos aí. E acho bem interessante isso que você destacou, em particular, da atuação coletiva da Defensoria Pública, né? Não individual, caso a caso, mas de uma competência para entrar com as tais ACPs, né? Ações Civis Públicas, que para defesa de direitos civis, né? Porque às vezes, assim, quando começou isso, algumas defensorias começaram a perceber que tinha lá um banco, por exemplo, que colocava uma cláusula abusiva no mesmo contrato para milhares de pessoas. É muito mais fácil você derrubar aquilo lá uma tacada só do que ficar entrando com um monte de processo igual, né? Então a tutela coletiva também é uma economia, né? Sim. Achei bem interessante essa parte. E o Ministério Público também tem uma competência nessa área, né? É comum, é conjunta entre vocês ou há uma divisão? Não, é para ser conjunta, que se chama de uma legitimidade concorrente, né? Mas já deu problema, né? O Ministério Público recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a legitimidade da defensoria para poder ter também esse papel da tutela coletiva.
acabou perdendo, então o STF reconheceu que a Defensoria tem também essa missão constitucional da tutela coletiva. Aqui tem muita disputa por espaço, por protagonismo, né, dentro do sistema de justiça, não só aqui, mas em vários outros exemplos. Delegado briga com o promotor, e defensor briga com a OAB e às vezes com o Ministério Público. Mas, a princípio, é possível, sim, e eu sou super favorável a que o Ministério Público e a Defensoria atuem em conjunto sempre que possível, porque só no criminal é difícil, né? Porque aí o Ministério Público faz a acusação. Mas é muito forte a atuação quando elas vêm junto, né, em conjunto, o Ministério Público e da Defensoria Pública. Assim, ainda bem que eles perderam, né, essa tentativa aí, porque quanto mais pessoas forem legitimadas a propor esse tipo de ação em defesa da coletividade, não de uma pessoa em particular, mas de um conjunto de pessoas, ou mesmo de um bem determinado como o meio ambiente, tendencialmente mais proteção vai ter, né? Pelo menos potencial. Exatamente. Não tem por que não ser diferente, né? Então, teria uma terceira pergunta, André, para você aqui, para os nossos alunos entenderem até, acho que já está bem claro, assim, mas por meio da tua experiência mesmo, né, nesses anos como defensor, né, em várias áreas, você disse que atuou até em família, né, também deve ser bem complicado, porque esses casos de família são espinhosos, né, envolve muita emoção, muito afeto, frustração das pessoas, né, e também a relação com os filhos, que é delicado. Mas, de qualquer forma, em todas as áreas em que você atuou, e teve um caso que você achou assim, mais desafiador, ou que para você teve um impacto assim, emocional até, né, que te marcou, um caso que te marcou, e que você sentiu que essa contribuição da Defensoria Pública se realizou por meio de você, assim, falou, eu acho que eu garanti direitos fundamentais nesse caso, e esse caso foi marcante. Tem algum que você pode mencionar para a gente? Eu acho que sim, principalmente na área criminal, em que as coisas são muito dramáticas, e não sei se todo mundo tem ideia disso, mas o sistema penal, a prisão, é um lugar de muita injustiça, né? Tem muita gente lá que não precisava estar, gente inocente. Claro que também tem gente que fez coisas bem feias, né? Claro. Mas também tem muita injustiça. E quando a gente se depara com uma injustiça muito grande, a gente às vezes tem aquela angústia, né, de tentar fazer alguma coisa, conseguir ajudar. E tem um caso que me marcou bastante, que era final de expediente, uma sexta-feira, que nem agora que a gente está gravando essa entrevista, e apareceu um senhor, um idoso, quase cego, na defensoria, dizendo que o filho dele tinha sido preso, né, por engano, porque o outro irmão, o primo, agora não lembro, tinha dado o nome dele, né, tinha usado falsa identidade, em outra ocasião, então o mandado de prisão foi expedido equivocadamente no nome do filho dele, que não tinha feito nada, e aí viram a identidade dele, tinha mandado de prisão em aberto, acabaram levando o filho dele. E era muito dramática a situação, porque era um idoso muito debilitado, que precisava do filho para cuidar dele, e o próprio filho que tinha sido preso tinha deficiência mental, cognitiva, não muito grande, mas tinha um retardo mental. E estava lá, e isso fazia com que ele entrasse numa situação de estresse muito, muito perigosa, muito grande, e estava lá, numa cela superlotada na delegacia, né? E acabou, claro, na verdade, muito mérito da pessoa que trabalhava, ele ainda hoje trabalha comigo, que fez um trabalho imenso de reunir muito rápido documentação, né, para conseguir provar, e foi um esforço muito concentrado, para poder, ligando para o juiz mesmo, ligando para o promotor, olha, não dá para virar, porque a gente estava quase entrando no recesso, né, e o recesso, às vezes, claro que tem um juiz de plantão no recesso, o recesso de Natal, estou dizendo, né, mas às vezes quem está no plantão do recesso não gosta de ficar soltando, sabe, deixa para depois, tá? É mais difícil conseguir soltar as pessoas do recesso do que no dia normal. E a gente ficou com medo, imagina entrar no recesso e esse rapaz ficar lá até, se o senhor vai passar Natal e Ano Novo sozinho, vai saber quando é que vão convencer alguém. Então a gente precisava, assim, um prazo muito curto, né, conseguir convencer. E como a defensoria defende todo mundo, porque a maioria das pessoas são acusadas de que a imensa maioria é pobre no Brasil, né? Não que os pobres cometam mais crimes, mas porque o Brasil escolhe criminalizar os mais pobres, né? E não criminalizar os mais ricos, né? A questão das drogas é muito claro isso, né? Então, é difícil a defensoria muitas vezes se fazer ouvir, você tem que realmente fazer isso, ligar para o juiz e falar, olha, tem uma situação aqui que não é como as outras, né? É especial, e a gente conseguiu, né? Conseguiu soltar no mesmo dia, ou em menos de 12 horas, o rapaz que tinha sido preso por engano. Inclusive, eu vou ter que, agora está suspenso, mas assim que voltar às audiências, eu vou ter que ser testemunha de acusação por falso identidade do outro rapaz que usou a identidade dele por causa desse caso, que está marcado uma audiência lá, eu sou testemunha de acusação.
Só que me faltava, né? Mas enfim, por causa disso, porque a gente noticiou que tinha acontecido isso. Ele é um exemplo, né? Hoje mesmo está saindo, quem quiser acompanhar, né, o site da Defensoria sempre coloca lá alguns casos, né? Mais emblemáticos. E deve estar saindo aí que a gente descobriu quase sem querer que um rapaz de 15 anos, então, a idade de vocês, né? Venezuelano, ficou 5 meses preso numa cela com adultos, o que é assim, muito ilegal, né? Totalmente contra toda a legislação da área, né? E ninguém percebia, não tinha documento, estrangeiro, e teve até que fazer um exame para verificação da idade óssea, e agora está comprovado que ele tinha 15 anos, que ele ficou 5 meses preso ilegalmente, e essa semana a gente conseguiu que o processo criminal contra ele fosse anulado, porque, afinal de contas, menores de 18 não podem nem responder, né? Assim, como um adulto, responde lá na justiça juvenil, né? Então são muitas situações assim pontuais e invisíveis, né? São situações que a gente sabe, olha, se a gente não tivesse aqui, né? O Brasil é um monte de injustiça acumulada, desde que a gente foi colonizado até hoje, né? Com certeza, André, você tem razão. E você me falando desses casos aí, eu achei legal que, na verdade, o que você está defendendo aí é não só o direito à vida, mas a vida digna, né? É a dignidade das pessoas que é constantemente violada no sistema prisional brasileiro, né? Porque as condições... Eu fiquei imaginando esse caso de um rapaz de 15 anos preso numa prisão de adultos, superlotada e tal, né? Imagine as condições de vida, você acaba perdendo dignidade. Claro que os adultos também, né? Mas com mais razão, um adolescente de 15 anos. Enfim, acho que é um trabalho realmente fundamental defender esse tipo de coisa, defender a vida digna das pessoas, né? Não só a vida, mas a dignidade da vida delas. Os nossos alunos talvez não saibam, mas o direito à vida digna é um direito fundamental previsto na Constituição, que é bem defendido aí pelos defensores da Defensoria Pública e pelo professor André em particular. Ainda bem. A gente fica pensando aqui, André, para o pessoal aqui da região, se algum dia vai ter defensoria pública, que deixo só como provocação aqui, para você levar essa mensagem, que aqui em Palmas não tem defensoria pública. Fica bastante na mão de advogados dativos, e até um bom negócio para os advogados daqui, muitos vivem disso, da advocacia dativa, não só em casos criminais, em casos de família e tal. Essa é uma região bem carente, André, seria interessante ter uma defensoria. Mas, enfim, né, só para pontuar. Concordo. Eu faço só a última pergunta aqui, para também não tomar muito do seu tempo, que é também vinculada a essa última, né? Uma vai se vinculando à outra, que é o que te inspira no exercício desse cargo de defensor, né? Aquilo que, quando você chega em casa no final do dia, você vê assim, não, vale a pena ser defensor, não, eu sou defensor porque eu gosto, aquela coisa que te anima, que te inspira a ser defensor. O que seria, se é que Olha, existe? Né? o que me fascina e que me levou a desistir de ser advogado, bilionário, enfim, para ser defensor, não que a gente ganhe mal, acho que a gente ganha bem, né? Mas o que eu acho muito bonito na carreira é que eu não sei se tem outra profissão que te faz ser uma pessoa melhor. A própria profissão, ou seja, a obrigação, o ofício, é que te faz melhor. Não é você que faz porque, em geral, é o contrário, né? Talvez, acho que é muito parecido, talvez, com a medicina, né? Mas é uma situação em que a tua obrigação é ajudar os outros. Então, se tem aquele dia que você está com mais preguiça, sabe, que você não acordou bem, etc., você vai estar se distanciando da tua obrigação, e à medida que você se aproxima da tua obrigação, você está ajudando os outros, você está sendo uma pessoa melhor e mais, vamos dizer assim, ligada, né, em harmonia com o mundo solidário, em paz, né? Então, o que me motiva muito é isso, assim, a gente é convidado a abrir mão da vaidade que muitas vezes marca os operadores do direito, no caso da advocacia, às vezes, né, quer dizer, eu que está aquela pessoa, porque a gente faz uma petição super bem fundamentada, eu posso fazer ela hoje, mas amanhã eu vou dar para os meus colegas usarem ela e assinar, e daqui a pouco ninguém mais sabe quem escreveu aquilo e está tudo bem. É uma atuação coletiva, assim, você perde um pouco aquela preocupação tão, assim, sabe, nesse sentido. E acho que a gente precisa de altruísmo, né? Reconhecer o outro, como você disse, todo mundo, não interessa quem, de onde veio, nem interessa o que fez, tem direito a vida e a vida digna. Então, a gente tem outras funções que vocês até podem
realmente considerar necessárias, mas que, se for ver, são funções difíceis, né? São funções que não estão nem sempre fazendo bem os outros, né? É o trabalho sujo, né? Podemos chamar assim. E eu não conseguiria, sinceramente, sabe? Por exemplo, ter por obrigação exercer a violência com o próximo. Eu prefiro ter a obrigação de ajudar o próximo. Então, acho que ter a obrigação de ajudar, ter a obrigação de fazer o que eu já devia ter que fazer, independente de ser pago por isso, para mim é o que mais me encanta, assim, na defensoria como trabalho, né? E convido todo mundo a ser defensor público, né? A gente está aí no começo da instituição, teve só 3 concursos, então até dá tempo de vocês se formarem, daqui uns 10, 15 anos, talvez, né? Tem que dar o tempo também de 3 anos, quem sabe, né? Fica o convite e obrigado novamente pelo seu convite, Judá. Imagine, André, eu que agradeço aí pela disposição, cara, por compartilhar a tua experiência, né, o teu saber, o teu conhecimento, e por você estar tentando também, nesse contexto, ajudar os outros, né? O que você está fazendo aqui é ajudar, tanto a mim, né, e quanto aos meus alunos. Eu agradeço de verdade. E gosto, eu quero dizer que fico muito feliz de ouvir isso de você, né, que tua inspiração é ajudar os outros, e que você você prefere ajudar os outros a ter esse ego, né, que é bem comum da área do direito, né, de aparecer, de ganhar muito dinheiro e tal, que é mais vinculado à advocacia até. Isso vindo de uma pessoa com o teu gabarito, com a tua capacidade, é bem impactante. Eu agradeço pela tua participação, então, e só destaco que quando eu for publicar isso aqui, seja no AVA, ou talvez eu penso em publicar no YouTube também, eu vou colocar o site da Defensoria lá para o pessoal acompanhar os casos, como você mencionou. Legal. Então é isso, André. Obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado, né? Não vou tomar mais teu tempo aí. Não, imagina. Obrigado. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.